nascimento de uma criança, ele é um momento muito esperado para a mulher. Então, a necessidade de isolamento social nesse período acabou por modificar muita coisa. Modificou muitos planos dessa gestante, por exemplo, o chá de bebê, a presença dos familiares, dos amigos, que muitas vezes são um apoio, né? E ela sente essa falta de apoio e de suporte, porque muitas vezes ela conta com a presença dos avós, de babás, pessoas próximas. E nesse momento, com o isolamento, isso tudo fica muito mais difícil. Por muito tempo se imaginou que o período da gestação fosse um nirvana, né? Mas nem sempre ele vai ser marcado por alegria e realização. Muitas mulheres vão ter tristeza, ansiedade nessa fase da vida. Então a gestação e o puerpério são momentos que envolvem muitas mudanças físicas, mudanças hormonais, psíquicas, mudanças sociais que podem refletir diretamente na saúde mental da mulher. Então essas mudanças provocadas pela própria vinda do bebê, elas não vão se restringir a apenas as variáveis psicológicas, bioquímicas, né? Mas impactos socioeconômicos também influenciam muito. A depressão ela vai ser o transtorno mental de maior prevalência durante a gravidez e o puerpério. E essa prevalência ela pode variar entre 10% a 20%. Ela vai se caracterizar pela ocorrência de alguns sintomas dentro das primeiras 4 semanas do puerpério por pelo menos 2 semanas, como tristeza constante, pensamento de morte, sentimento de culpa, uma baixa autoestima, perda da libido, desânimo, cansaço extremo, pouco interesse pelo bebê, incapacidade de cuidar de si mesmo, do filho, medo de ficar sozinha, alterações em apetite, alterações em sono, perda do prazer. E muitas vezes esses sintomas eles vão impactar significativamente a vida da mulher e muitas vezes são subnotificados, porque às vezes eles ocorrem na gestação e dessa forma a gente acaba confundindo os sintomas do próprio período com os sintomas depressivos. Embora não existam estudos conclusivos que vão comprovar um perigo maior da Covid-19 para grávidas e puérperas, o Ministério da Saúde ele incluiu recentemente esse grupo no grupo de risco para o novo coronavírus. Uma vez que essas mulheres gestantes puérperas elas são mais susceptíveis a infecções de uma forma geral. E basearam essa decisão em estudos, né, que a gente já tem anterior sobre outros coronavírus e outros vírus da gripe comum, por exemplo. E além disso, o próprio clima de incerteza ele piora a incidência de transtornos depressivos e ansiosos nessa fase. Um estudo recente publicado no Canadá ele mostrou altos níveis de ansiedade, depressão e estresse durante a pandemia de Covid em gestantes, quando a gente compara com gestantes em outros períodos e quando a gente compara com outros grupos sociais em relação à própria pandemia. Então, o fato da mulher estar inserida no mercado de trabalho, muitas vezes ela participa do orçamento familiar. Além disso, durante esse período da pandemia, muitas são essas mulheres que estão trabalhando na forma de home office. Muitas mulheres são profissionais de saúde da linha de frente. A gente sabe que a gente tem mais mulheres do que homens nesse contexto e muitas estão sofrendo os impactos econômicos dessa pandemia na pele, porque elas são trabalhadoras informais, por exemplo, elas não estão conseguindo trabalhar de forma adequada, elas não podem contar com o suporte dos amigos, da família nesse período de isolamento, elas têm outros filhos pequenos e fatores de proteção incluem a melhora do sono, o suporte da família, o suporte do parceiro, né? Porque a gente já sabe os efeitos negativos do estresse materno sobre a gestação, né? E sobre o próprio desenvolvimento fetal. Então é muito importante que essa mulher se sinta acolhida nesse período.